Olá, amados, eu sou o pastor Luciano Tomé, do Ministério Reconstruindo os Muros do Evangelho. Estou aqui para essa série de vídeos nossa aqui sobre as parábolas de Jesus, onde eu vou estar aqui falando sobre elas, né? Algumas coisas segundo o meu entendimento. Espero que possa estar acrescentando a sua vida aí, porque as parábolas sempre têm uma polêmica, né? As pessoas Jesus falava por parábolas, cada um tem o seu entendimento. Eu vou tentar aqui explicar cada uma delas nessa série de vídeos. E espero que você goste, possa deixar seu comentário aí embaixo do vídeo, possa compartilhar aí com as pessoas que você conheça, ok? A primeira parábola que nós vamos ver é a parábola do semeador. Essa parábola ela está nos três evangelhos sinópticos, né, que são os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Em Mateus está lá no capítulo 13, do versículo 3 ao 23. Em Marcos está no capítulo 4, do 3 ao 20. E em Lucas está no capítulo 8, do 5 ao 15. Eu vou usar o texto de Lucas como base, mas poderia estar usando com qualquer um dos outros. Tem diferenças pequenas de palavras, de colocação, mas o sentido é o mesmo, né? Então, o texto base que eu vou usar vou estar lendo aqui para você. Se você tiver aí uma Bíblia, quiser acompanhar, essa tradução aqui é a NVI, que é a Nova Versão Internacional. Talvez você possa ter uma tradução diferente, mas, como eu falei, o sentido é o mesmo. Então, vamos lá. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre pedras, e quando germinou, as plantas secaram porque não havia umidade, desculpa. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita, a 100 por um. Tendo dito isso, exclamou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Seus discípulos perguntaram-lhe o que significava aquela parábola. Ele disse: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros falo por parábolas, para que vendo não vejam, e ouvindo não entendam. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que caíram à beira do caminho são os que ouvem, e então vem o diabo e tira as palavras dos seus corações, para que não creiam e não sejam salvos. As que caíram sob as pedras são as que recebem a palavra, são os que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida e não amadurecem. Mas as que caíram em boa terra são as que com coração bom e generoso ouvem a palavra e a retêm e dão fruto com perseverança. Ok? Então aqui a gente tem a parábola em si e depois a explicação, a explicação do próprio Senhor Jesus sobre a parábola, porque os discípulos perguntaram a ele. Então, eu quero primeiramente fazer algumas observações gerais aqui. Essa parábola, com mais outras 8, se eu não me engano, nós temos aí, olhando pelos evangelhos, a gente tem um total de parábolas que chega em torno aí de 23, se eu não me engano, 23 a 25, não lembro do número exato agora. E dentre essas você tem 9 que são chamadas parábolas do reino, onde Jesus fala, você pode ter essa referência porque ela sempre fala assim, né? E o reino de Deus é como... Jesus sempre fala assim, ó, e o reino de Deus é como... O reino de Deus é... Entendeu? Ele sempre fala que aquela parábola está
sendo falada como uma parábola que remete ao reino de Deus, como o reino de Deus é, como ele funciona, da forma que, enfim, o que vai remeter ao reino de Deus como um todo. A outra coisa que eu quero deixar de observação é que, segundo a parábola, né, a semente que é lançada é a mesma, né? Só que ela produz frutos diferentes. A gente vê, né? A gente tem quatro situações onde a mesma semente ela produz frutos diferentes ou nem chegam a produzir frutos, se assim eu posso dizer. E isso é claro, né? Porque o problema está no terreno onde ela cai. Então, se a gente for trazer isso para a nossa realidade, ou seja, a palavra de Deus ela é única, né? A semente, Jesus falou muito bem. Jesus, quando explica, ele fala, ó, a boa semente é a palavra de Deus. Ele fala isso muito claro, na explicação dele. Então, a palavra de Deus ela é a mesma. Ela é boa, ela é eficaz, é produtiva, ela é uma semente que se cair em solo fértil, ela vai crescer, vai germinar e vai dar fruto. Só que, como a gente vai vendo na palavra do semeador, ela cai em terrenos. Primeiro ela cai à beira do caminho, depois cai entre pedras, depois cai entre espinhos e depois numa boa terra. Então, o coração, né? O coração do ser humano, que é esse terreno que a palavra é semeada, dependendo do coração do ser humano, ela vai produzir fruto ou não. Vai produzir fruto, um fruto ruim ou um fruto bom, um fruto que não vai chegar a amadurecer, né? E por aí vai. Então o problema não é na semente, né? Quando a gente lê a parábola do semeador e vê os problemas que aconteceram, né? Na beira do caminho, quando caiu entre pedras, quando caiu entre espinhos. O problema não está na semente, mas no terreno que ela cai, ou seja, no coração do homem. O problema não é a palavra de Deus, mas o coração do homem, aonde ela repousa. E ali, se o coração do homem for fértil, for uma boa terra, ela vai frutificar, porque ela foi feita para frutificar, ela é feita para produzir frutos. E outra coisa que a gente pode reparar é que são 4 tipos de solo, né? São 4 tipos de solo. A beira do caminho, entre pedras, entre espinhos e a boa terra. Então, 4 solos e a proporção é de 3:1, ou seja, 3 solos improdutivos e um solo produtivo, né? Isso aqui, se a gente for pegar isso em números, né, daria aí entre as pessoas que a palavra de Deus chega, né, somente 25% delas têm o coração fértil. É claro que isso não é um número exato, e eu, na minha opinião, acredito que esse número é até menor, né? Aliás, quanto mais se na época de Jesus, né, ouvindo diretamente da boca dele, né, já era 25, a proporção era de 25% só que recebia o evangelho, você imagine agora, né? Aonde estamos chegando ao fim dos tempos, aonde o amor das pessoas se esfriou. Nós temos uma proporção aí, talvez, de menos de 10%, aonde de terra fértil, né? De terra fértil para que a palavra de Deus frutifique. Então isso é um número preocupante, é algo de se preocupar, né? Porque isso significa que muitas pessoas estão desprezando a palavra de Deus, muitas pessoas não estão dando o valor e o sentido à palavra de Deus como ela deveria, e muitos poucos estão realmente recebendo ela com alegria. Só que
uma coisa também que dá para se observar nessa parábola é que a colheita, apesar da proporção ser bem pequena, mas a colheita ela acaba sendo recompensada, né, pela parte que caiu em boa terra, porque uma semente ela dá 100 por um. Né? No outro evangelho está dizendo que dá 30, 60 e a 100 por um. Né? Esse que a gente leu só fala de 100 por um, mas nos outros evangelhos está lá 30, 60 e a 100 por um. Então, por mais que a semente caia em pouca quantidade, em terrenos de qualidade, onde vai crescer, quando ela cresce, ela dá muito fruto, ela dá um fruto que, de certa forma, acaba compensando as outras sementes que não, que não chegaram à fase madura para a colheita. Uma outra coisa que fica muito claro na parábola é que o semeador é todo aquele que leva a semente, né? Que é a palavra de Deus. Então, portanto, qualquer cristão está habilitado a ser um semeador. Né? Se você leva a semente, se você prega a palavra, você é um semeador. Ou seja, você é quem... É muito engraçado como quando fala lá em 2 Coríntios 9, se eu não me engano, quando o apóstolo Paulo está falando sobre em dar ofertas a Deus, né? Ele usa a semente não como palavra de Deus, mas usa a semente como a oferta, como ele faz ele usa a simbologia da semente para a oferta. E ele fala assim, que que o semeador dá semente ao que semeia. Lá o semeador é Deus, mas fica muito claro que tem aquele que semeia, ou seja, o semeador dá semente ao que semeia e aumentará muito mais a vossa sementeira. Ou seja, então, quem semeia, né, quem semeia fisicamente a palavra de Deus, somos nós quando levamos a palavra de Deus. É claro que fazemos isso através do Espírito de Deus. É claro que Deus está por trás de tudo isso, mas fisicamente eu e você somos um semeador. A gente semeia, a gente tem a palavra na mão, a gente tem a semente no nosso coração e a gente fala. As pessoas, então qualquer cristão está habilitado a ser um semeador. E agora eu quero fazer uma análise aí da parábola por fases, né? Pelas partes dela. E a primeira parte dela fala que a semente caiu à beira do caminho, né? E a gente pode ler lá, enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Eu fiz aí alguns destacamentos no texto, e fala que ela foi pisada e as aves do céu a comeram. Eu destaquei aí a beira do caminho e as aves do céu. E abaixo eu vou falar sobre a explicação que Jesus deu para esse item. Jesus falou, as que caíram à beira do caminho são os que ouvem. Então vem o diabo e tira a palavra dos seus corações, para que não creiam e não sejam salvos. Então a parte de cima aí, se você está vendo aí, é o texto, né? O texto da parábola, e embaixo é a explicação que o próprio Senhor Jesus deu para aquela parte da parábola. E aí, o que a gente pode observar aí? Né? Uma coisa que é muito clara, a beira do caminho não é no caminho, né? Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? A gente vê nas escrituras algo no sentido de que a gente não pode sair do caminho, nem nos desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Andar no caminho, ou seja, no caminho é andar em Jesus, nos passos dele, no caminho que ele traçou para nós. Então, se a semente caiu à beira do caminho, se
se Jesus fez, né, a comparação de algumas pessoas, né, de algumas pessoas que a semente que estavam à beira do caminho, ou seja, estavam à margem, não estavam efetivamente no caminho, mas estavam andando ali à margem, né, ao lado do caminho. Então ele não é o caminho. Então essas pessoas, já por não estarem no caminho de fato, elas já estão em desvantagem. E a semente que cai ali, ela não vai ser produtiva, porque é aquela história. Imagine um campo onde você ara a terra toda, você prepara toda a terra para poder jogar a semente, e a semente ela cai num outro lugar onde não é aquilo ali, né? Os buracos estão feitos para ela cair, você tapar eles depois para que ela germine, mas ela não cai no buraco, ela cai fora, ela cai longe do buraco, então ela vai simplesmente ficar inútil, né? Então a beira do caminho já é muito claro, já é estar à beira do caminho já não é, já ensina, já é não estar no caminho. E é muito claro quando fala que esses eles não entendem a mensagem, né? Jesus fala que eles não entendem, né? E aí eu quero mostrar um texto aqui de Mateus 13, que é da parábola, que no caso de Mateus 8 também fala, mas eu vou pegar esse texto de Mateus 13 para mostrar para vocês. Eu estou com a Bíblia aqui aberta, aqui, ó, Mateus capítulo 13, do 10 ao 15, que fala, ó: os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por esta razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo eles não ouvem nem entendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão, ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade ouvida com seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Então aqui, se você pegar aqui, por exemplo, no Evangelho de Mateus, né, e ver o capítulo 11 e 12, que é antes, né, do capítulo 13, você vai ver alguns fariseus se levantarem contra Jesus e dizer que ele expulsa demônios por Beelzebu. E Jesus fala: ó, não posso expulsar demônios por Beelzebu, porque o reino dividido, a casa dividida, ela não prospera. E se Satanás expulsa Satanás, o reino dele se destruirá. Não tem sentido isso, né? E aí é que os fariseus, um pouco mais à frente, eles pedem um sinal, e Jesus fala que não vai dar um sinal a eles, a não ser o de Jonas e tudo mais. E aí fala que, em sequência, né, no capítulo 13, no início, fala assim: naquele mesmo dia, ou seja, Jesus fala a parábola. E por isso que ele fala ali, né, que para os discípulos, ou seja, para aqueles que realmente acreditam em Jesus, que seguem a ele, foi revelado a eles o mistério dos céus. E ele fala por parábolas, não é porque a parábola é para aqueles que Deus escolheu revelar os seus mistérios, eles entenderão, mas aqueles que estão ali com os corações endurecidos, porque era muito claro, né? Jesus falou: calma aí, vocês estão de pirraça, entre aspas, vocês estão, é como se Jesus falasse assim: vocês estão de pirraça contra mim. Como é que Satanás, que só vem para roubar, matar e destruir, ele vai curar alguém, ele vai fazer uma coisa boa, né? Ele vai fazer uma coisa boa a alguém? Então, se eu expulso Satanás
por Satanás, a casa dele vai se dividir. Isso não tem lógica. Vocês é que estão com o coração endurecido e não querem enxergar que eu faço obras segundo Deus. Eu faço obras que vêm de Deus. Eu faço aquilo que eu vi o meu pai fazer. Só que eles estavam tão obcecados em acabar com Jesus, que o coração deles estava tão endurecido. Jesus fala que a profecia de Isaías, aonde ainda que eu fale, ainda que eles ouçam, eles não entenderão, e ainda que eles vejam, não enxergarão, é para esses homens. E os fariseus, se a gente for para pensar, eles não eram seguidores de Cristo. Eles não eram discípulos de Cristo. Eles andavam, entre aspas, à beira do caminho para tentar pegar Jesus em alguma palavra que ele falasse errado, em alguma coisa que ele blasfemasse. Então, só que eles estavam ali, só que eles ouviam, a verdade é essa. Estavam ali junto com os discípulos, eles ouviam a mensagem, eles ouviam o que Jesus estava dizendo. Só que eles estavam à beira do caminho, ou seja, eles não estavam no caminho, eles não eram seguidores de Cristo, eles não reconheciam Jesus como seu mestre, como ungido, como um filho de Deus. Então, eles não entendiam a mensagem. E Jesus pregava por parábola de propósito, né? De propósito, para que eles não entendessem mesmo, né? E aí, uma outra coisa que a gente pode fazer uma análise naquele texto é que fala que o diabo, né, que são as aves, né, Jesus fala muito claramente na explicação que o diabo vem e rapidamente rouba o que foi semeado no coração, ou seja, porque uma coisa precisa ser entendido aqui. A palavra de Deus, sempre que é pregada, ela cai no coração. Só que dependendo do coração, ela é morta ali mesmo. Ou ela frutifica. Então, só que nesse exemplo, o que Jesus está falando aqui, rapidamente, o diabo vai e tira aquela semente do coração, né? Porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Ela é muito poderosa. Ela é como é que se diz? Ela bate, né? Ela bate até que fura. Ela vai ali, de tanto ela pegar, ela vai entrar. Então o diabo sabe que aqueles que são alcançados com a graça de Deus viram pessoas potenciais pregadores do evangelho, e ele não quer isso. Então rapidamente ele vai lá e semeia. E arranca o que foi semeado no coração. E o motivo, né, Jesus fala para que eles não creiam e, consequentemente, não sejam salvos. Porque Satanás já está derrotado, já tem a sua sentença decretada, né, que é o lago de fogo e enxofre. E ele, quantos ele puder arrastar com ele, ele vai levar junto. Então, esse é o motivo, né, pelo qual ele vai lá e arranca muito rápido do coração. O segundo solo que a gente vê aí que cai, né, o primeiro foi a beira do caminho, nós temos aí o solo pedregoso. Deixa eu tomar só um golinho d'água aqui. Porque eu estou falando pra caramba e a garganta ela fica seca. Então, o solo pedregoso, a palavra diz assim, ó, parte dela caiu sobre pedras. E quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. Num outro evangelho, está falando que a quantidade de terra não era muita. Ou seja, não havia muita terra. E por isso as raízes não conseguiam se aprofundar. E é muito importante que quanto mais profunda é a raiz, né, mais vida tem a planta, porque é mais longe, mais fundo ela busca a água do solo. Se você vê árvores
muito grande, elas têm raízes imensas, né? Raízes profundas e elas vão, às vezes vão para todos os lugares para caçar água, porque a planta ela precisa muito de água e caça isso no solo. Quando você tem, ela está em pedras, ela não, ela não alcança a terra, ou então ela não consegue, né, crescer muito para o solo, entrar muito para dentro do solo, e isso gera uma dificuldade para que a planta ela cresça. E Jesus explica um pouco o que significa isso. Ó. As que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas resistem na hora da provação. E eu fiz esses grifos aí para que eu vou explicar um pouco sobre esses pontos aí que eu grifei. Quando Jesus explicando, a gente entende o quê? Esse solo pedregoso é aquele que ouve e percebe que é uma boa palavra, muitas das vezes é motivadora, é confortadora, e isso gera alegria. Eu quero aqui fazer vou voltar um pouco atrás, que eu ia dar um exemplo de uma pessoa uma pessoa assim, um exemplo prático de uma pessoa à beira do caminho, né? O que seria uma pessoa, parece dar um exemplo de uma pessoa de uma semente que caiu à beira do caminho. É aquela pessoa que, às vezes, você está falando de Jesus num grupo de pessoas e ela vem logo e fala, isso aí, não, isso aí é conversa fora, pastor, é tudo ladrão, só quer saber de dinheiro, ou seja, aquele cara que já vem logo e mata, tenta matar o que você está querendo dizer ali. Ou seja, aquela pessoa, por mais que ela ouça, ela não recebe a palavra, a palavra ela não entra, ela não dá o entendimento a ela. E aqui no solo pedregoso é um exemplo de uma pessoa de solo pedregoso, que a gente poderia dizer, aquela pessoa que chega em um culto, ou talvez através de um convite de alguém, e aí ouve a mensagem, né, se alegra, sente aquele clima bom, pô, que palavra legal, principalmente se a palavra não for uma palavra de exortação, mas for uma palavra onde fale do amor de Deus, fala sobre as misericórdias de Deus, e aí for uma palavra nesse sentido, a pessoa sai dali motivada, ela recebe, né, aquilo conforta o coração dela, e ela sai alegre, feliz, disposta a voltar um outro dia e tudo mais. Só que se o solo for pedregoso, né, se faltar a umidade, que é a mesma coisa que faltar água, e a água ela é usada para simbolizar a palavra de Deus, ou seja, se não houver, né, uma quantidade de palavra, de água suficiente, né, se não houver água suficiente, palavra de Deus, onde as pessoas possam tomar essa água todos os dias e tenha sempre, entre aspas, a umidade que Jesus, que a palavra está falando, ela não vai frutificar, né? Como eu falei, a semente que cai em um lugar de pedra, se ela cair sobre uma pedra, ela fica exposta, né? Ela fica exposta a tudo. O sol, numa outra versão, no outro evangelho, fala que o sol, logo que o sol sai, ele mata aquela semente, né? Esquenta de tal forma e ela não tem água suficiente, não consegue buscar água suficiente e o sol acaba queimando aquela planta, né? Então, ou seja, ela chega a germinar, mas a exposição dela ao sol, ao vento, a tudo mais, não dá sustentação a ela. É o que Jesus está explicando, ou seja, a não comunhão constante com Deus e a sua palavra gera essa falta de humildade, de
de umidade. Ou seja, a pessoa vai naquele culto, né, gostou da palavra, ou prestou atenção, e achou muito legal, e entendeu a mensagem e tudo mais, só que ela vai para a casa dela e volta para a rotina dela, e não busca, não vai orar, e não vai ler mais a palavra, e de repente ficou de vir no outro culto e não veio, e aí daqui a pouco aquilo ali se perde, ou seja, aquele momento bom, né? Aquele momento bom, ele se perde. Aquele momento que ela foi ali, se sentiu confortável, se sentiu alegre, recebeu aquela palavra motivadora, aquela palavra de Deus, e aquilo ali se perde. Ou seja, assim que o sol se levanta, assim que o dia a dia começa, se perde, porque não há umidade, não há água. E a água é a palavra de Deus, ou seja, não há conteúdo, não há conhecimento, não há profundidade na palavra de Deus para poder dar vida àquela planta. E aí, como diz o texto, na hora da aprovação não resiste porque falta água, né? É aquela história, né? Eu costumo dizer que a pessoa fala, vou fazer libertação. Não há nada na... A Bíblia é muito clara em dizer que conhecereis a verdade vos libertará. A palavra de Deus, ela que liberta o homem. A palavra de Deus, como diz, o que nos impede de pecar contra Deus é o conhecimento de Deus através da sua palavra, como diz o Salmo 119, capítulo, versículo, acho que se não me engano, 11, que fala, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A palavra de Deus é a sustentação, é o que nos sustenta diante as adversidades. O conhecimento do Deus que a gente serve, o Deus Todo-Poderoso, o conhecimento dele, a comunhão com ele, é que nos sustenta na hora das provações, das adversidades, porque elas virão. Não pense que servir a Deus ela é uma maravilha o tempo todo. Não, as provações vêm, na verdade, muitas das vezes com a permissão de Deus, porque é a aprovação que nos faz ser aprovados, né? Ou seja, quando você passa um concurso público, quando você passa num concurso, seja lá qual for, você, para ser aprovado, você faz uma prova. E a mesma coisa, para você ser um cristão, né, segundo a vontade de Deus, você é provado, né? Deus permite as provações sobre nossas vidas para nos moldar, para nos amadurecer. Por isso que a parábola diz, quando vem a aprovação, eles não resistem. Então, está dizendo muito claro que a aprovação vem, ela não há possibilidade dela não vir. Ela vem, isso é fato, ela vem num tempo ou no outro, ela virá, e virá mais de uma vez. E só o que vai sustentar é a água, é a palavra de Deus, a sustentação na palavra, na comunhão com Deus, no conhecimento de Deus. E vale ressaltar, né, que muitas das vezes a perseguição que o cristão sofre, né, é por causa da palavra de Deus, tá? Não é por causa de outras coisas aí que as pessoas dizem que não. Quanto mais você caminha com Cristo, mais perseguido você é. Isso aí não é algo que Jesus não nos enganou. Ele foi muito claro. Se eu que sou Senhor, eles me perseguiram, quanto mais a vós que sois servos. Então a perseguição ela vem, não tem jeito. O outro solo é entre espinhos. O texto diz, a outra parte caiu entre espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. E aí Jesus explica, as que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho, ou seja, voltarem para a sua vida e viver, né, e caminharem na sua vida, são sufocados
pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida e não amadurecem. Então, está aí a parte grifada que eu vou estar falando um pouco agora, que vamos lá. Então, quem aqui cai entre espinhos atinge aqueles que ouvem a palavra, mas não estão tão preocupados com a sua vida, ou seja, aquele que ouve a palavra, mas ele está tão preocupado com a sua vida terrena que deixa Deus sempre em segundo plano. Ou seja, ele ouve, né, entende, sabe que Deus existe, conhece lá a obra da redenção e tudo mais, só que ele ama mais a vida dele, ele ama mais a vida terrena dele do que Deus. Né? E Jesus foi muito claro que isso é a principal coisa que inviabiliza a nossa caminhada com Cristo é a gente amar a nossa própria vida. Jesus falou muito claro: aquele que perder a sua vida me encontrará. Ou seja, aquele que perder a sua vida a encontrará. E aquele que amar a sua vida a perderá no fim. São dois caminhos, são duas escolhas. Não tem jeito. Jesus falou: aquele que não pegar a sua cruz e vir após mim, não é meu discípulo. Aquele que não abandona pai, mãe, filho, casas, trabalho, tudo por amor de mim, não é digno de mim. Abandonar, vou largar emprego. Não, ele não está dizendo que você tem que largar emprego. Não é isso. Apesar que se ele quiser que você faça porque ele é digno. Mas às vezes não é você largar sua mulher, largar seu pai, sua mãe, não vou mais falar com meu pai mesmo. Não é isso. Ele está falando de prioridade. Ou seja, Deus tem que estar em primeiro lugar. E aqui o que cai entre espinhos é isso, é aquele que está mais preocupado com a sua vida. Ou seja, ele recebe a palavra, ouve, mas quando volta para a sua vida, ou seja, quando sai da igreja e começa lá, assiste o culto domingo, né? E aí quando começa segunda, terça, quarta, ele se envolve com todas as preocupações da vida dele e esquece de Deus. Só vai lembrar de novo de Deus no outro domingo, porque ele é dia de igreja e ouve e tudo mais. Ou seja, ele ama demais a sua vida, que não dá para seguir a Cristo. Porque seguir a Cristo exige algumas renúncias. Né? Aliás, qualquer escolha que você faça, a gente acha assim, não, porque servir a Cristo eu tenho que deixar de fazer um monte de coisa e tal, tenho que abandonar, não posso mais fazer isso, fazer aquilo. Não é isso. Né? Não é isso e não é só quando você segue a Cristo. Na verdade, qualquer escolha que você faça na sua vida, seja em qualquer área que for, automaticamente você tem renúncias. Ou seja, por exemplo, se eu escolho me casar, a escolha pelo casamento automaticamente gera, mesmo que eu não queira, gera outras renúncias. O quê? Eu já não vou ter mais uma vida de solteiro, eu já não vou poder dormir numa cama sozinho, eu já não vou ter um guarda-roupa só para mim, eu já não vou ter um quarto só para mim, eu já não vou ter, eu vou perder muito da minha individualidade, né? Eu já não vivo só segundo o que o meu nariz manda, eu tenho alguém para compartilhar as minhas decisões. Então, uma simples escolha de me casar gera automaticamente um monte de renúncia. Eu sei que quando eu me casar, essas outras coisas não serão possíveis. Né? Por exemplo, se eu resolvi passar em um concurso de uma Polícia Federal, sei lá, de juiz, que é um concurso muito difícil, muito concorrido, eu já automaticamente escolher passar no concurso, eu vou ter que renunciar, sair com os meus amigos, eu vou ter que renunciar, descansar fim de semana, eu vou ter que renunciar horas de sono. É automático. Toda escolha, ela tem renúncias. Então é a mesma coisa. Quando eu escolho a Cristo, seguir Cristo,
eu automaticamente estou renunciando à minha vida com o mundo. João foi bem claro. Aquele que se constitui amigo do mundo é inimigo de Deus. Automaticamente o quê? Se eu sou amigo de Deus, eu sou inimigo do mundo. Eu não vivo mais a mesma vida, eu renunciei. Por isso que é uma conversão, por isso que é uma redenção. Ou seja, eu morro para o mundo e vivo para Cristo. Então não tem jeito. Agora, se eu amo muito a minha vida, se eu dou prioridade à minha vida, não tem como seguir a Cristo. É o que Jesus está falando sobre essa que cai entre espinhos. As preocupações da vida, a riqueza, as preocupações da riqueza e os prazeres da vida, elas envolvem, sufocam, elas matam a vida de Cristo. Porque o cara está preocupado com com a empresa, preocupado com a viagem, com um carro novo, com não sei o quê, está preocupado em enriquecer, está preocupado em aproveitar a vida, e não vai dar, não vai dar valor a Cristo, vai colocar Deus em segundo plano. É o que diz em João, aqui eu até separei o texto de João capítulo 2, que fala aqui no versículo 15, né? Eu acabei de citar, não ame o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, né? Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo, né? Então aqui está falando, é muito claro disso, né? Está falando muito claro sobre as coisas do mundo que não dá para conciliar as duas coisas, não dá para olhar para a vida com Cristo e olhar para as coisas e querer ao mesmo tempo viver no mundo, né? Viver as coisas do mundo. Não que você não possa, como eu falei, ter o seu emprego, não que você não possa ter a sua empresa, não que você não possa buscar crescer, não é isso. Só que essas coisas deixam de ser prioridade quando nós servimos a Cristo. Mas para aqueles que preferem essas coisas, é como a semente que cai entre espinhos. É muito claro isso que está falando aqui, né? Ou seja, o grão de trigo, Jesus falou isso, o grão de trigo precisa morrer para dar fruto. Então, veja, se eu quero dar frutos para Cristo, eu preciso morrer para a vida que eu tenho hoje. Não tem jeito. E quando ela cai entre espinhos, ela não vai amadurecer, a semente não vai amadurecer. A palavra de Deus vai ser sufocada. Ele ouve a palavra, sabe que ela é boa, sabe que ele precisa dela, mas ele sufoca ela. As coisas, ele vai botando outras prioridades na frente, que são coisas que ele se importa mais, e vai abafando aquela palavra, aquela semente, e ela não vai amadurecer. E uma vez que não amadurece, não serve como fruto, né? Quem come uma fruta verde, né? Ninguém come fruta verde. Tem até alguns que gostam, mas o usual, ninguém come uma fruta verde. Ninguém come uma manga verde. Você espera a manga amadurecer. Por quê? Porque a manga verde ela não presta, é dura, não serve, o gosto é ruim, entendeu? Então, a semente que não amadurece, ela não serve como fruto. E por último, nós temos a boa terra, né, que a parábola diz lá, onde outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita a 100 por 1. Ou seja, a boa terra faz com que a semente cresça, faz com que gere uma colheita muito boa, né, na proporção de 100 por 1. E Jesus explica muito bem essa parte dizendo, né, mas os que caíram em boa terra são os que, com coração bom e generoso, ouvem a palavra, a retêm e dão fruto com perseverança. Ou seja, aqueles que ouvem, retêm, ou seja, guarda como precioso. Isso é precioso, eu vou guardar no meu coração, eu vou reter, eu não vou esquecer, eu não vou deixar passar batido. E ele automaticamente frutifica, ele muda a sua atitude em relação àquilo que ele ouviu e vai dar fruto. Com perseverança. Então, esse, onde a semente cai em boa terra, que tem o coração
preparado, né, bem, o terreno é fértil, ele sabe de fato o que é a obra da graça, ele entende o sacrifício de Jesus e a obra da graça, ele se vê como ele é, ele vê a condição dele como um ser humano pecador e entende a obra de Jesus e a necessidade que ele tem de ter Jesus, de ter Cristo, de ter comunhão com Deus. A vida com Deus é preciosa para ele, sabe? É algo que ele anela muito. E isso tudo porque ele tem um coração bom e generoso, né? Ou seja, generoso por quê? Porque ele reconhece o bem que foi feito a ele, ou seja, ele era um pecador e recebeu a graça, reconheceu o bem que Jesus fez por ele e quer a mesma coisa para os outros, para os que ele ama, para os que estão à sua volta. E por isso, naturalmente, ele se transforma num novo semeador. Ou seja, e é por isso que diz lá que dá semente a 100 por um. Porque uma simples semente, vamos supor, vou dar um exemplo. Se eu semeio na sua vida e você recebe e amanhã você prega a mensagem para 10 pessoas, para 30, para 60, para 100 pessoas, ou seja, a semente que eu semeei no teu coração, ela deu frutos a 100 por um, ou seja, uma única semente que eu plantei no teu coração, você já frutificou na vida de 100 pessoas. Então eu semeei na tua vida e essa semente ela deu fruto de 100. Você foi e levou a mensagem para outros 100, para outros 30, para outros 60, não importa. Então, é por isso que... e aí aqueles que você pregou, eles vão levar para outros, e para outros, e para outros. Então, ou seja, isso se multiplica de uma forma muito grande, né? A multiplicação da palavra de Deus que cai num bom coração, num coração generoso, num coração que quer, né? que entende a necessidade que as pessoas têm de conhecer a Cristo, eles vão lá e levam também a mensagem da mesma forma. E isso vai frutificar cada vez mais. Ou seja, como eu falei, retém o conhecimento, aplica na sua vida e automaticamente vai dar fruto, que é o quê? Levar o evangelho, as pessoas olharem, né, as transformações de vida, olhar suas atitudes, e muitas das vezes a gente não precisa nem abrir a nossa boca para pregar, o nosso próprio testemunho de vida, ele já é em si uma pregação do Evangelho, né? E quando ele fala lá, né, que dá fruto com perseverança, né? Aqueles que ouvem, retêm e dão fruto com perseverança. O que é esse perseverar? Você lembra? Você lembra daquele que caiu, da semente que caiu no solo pedregoso? Que eu falei que quando vem as adversidades, ele não consegue se sustentar porque ele não tem a palavra de Deus. Aquilo que cai no terreno da boa terra, né? Na boa terra, no coração, que é um solo fértil para a palavra, ele acontece ao contrário, porque ele retém o conhecimento, ele busca o conhecimento, ele aplica na sua vida, que mesmo quando vem as adversidades, mesmo quando vem as dificuldades, ele frutifica mesmo nas dificuldades, porque ele dá fruto mesmo na adversidade com perseverança. Ele persevera, ele luta, ele continua, ele batalha, e ele sabe da importância que tem de pregar o evangelho, de falar de Deus. Então, mesmo com toda oposição, com toda perseguição, com toda adversidade, ele frutifica. Esse é a boa terra. Ok, queridos? Então, é nisso que se resume aí, né? Posso dar aí
de explicação sobre a parábola do semeador, que você possa ter sido edificado, que você possa estar estudando, né, estar meditando sobre essa palavra, né, para que Deus te revele mais alguma coisa, ou que Deus te acrescente mais alguma coisa em relação a isso tudo, né, e que Deus te abençoe aí, e até o nosso próximo vídeo, ok? Um abraço, fica com Deus.